Boa tarde. Hoje o nosso vídeo é o arco de a campanha de KO. É um vídeo de Kingdom. No final do arco anterior, o Shin voltou. O Shin foi morar numa cabana junto com a Karoten. Depois daqueles eventos, o comando militar de Kim emitiu uma ordem de recrutamento devido a uma campanha militar a qual esse arco se refere. Mais tarde, descobriríamos que quem estaria à frente dessa campanha militar do lado de Kim seria o Duque Ryo. Mas voltemos ao recrutamento. Quando o Shin viu a ordem de recrutamento, ele quis se juntar a esse exército para poder participar dessa campanha militar. Kaioten, no entanto, não participa deste arco. Já o Shin, quando ele chega no local onde as pessoas estão se reunindo para esse recrutamento, ele reconhece dois homens, um chamado Bihei e um chamado Pitou. Posteriormente, descobriríamos que o Bihei e o Pitou são da mesma vila onde o Shin cresceu. Os dois sabiam da morte do Ryo e conversam sobre isso com o Shin. Mas os dois estão, assim como o Shin, os dois estão tentando encontrar um esquadrão. Conforme descobriríamos ainda neste ar, o exército de Kim estava organizado de tal maneira que a unidade básica de um exército, da infantaria de um exército, era composta por 5 membros, um líder e outros 4. Conforme o Shin observou, a maioria dos esquadrões já estavam formados, porque os líderes foram escolhendo aquelas pessoas que eles acharam serem mais fortes, mais aptas para o combate. Assim, estavam sobrando o Shin, que era um garoto magrelo e que não inspirava nenhuma confiança, o Bihei, que não era tão diferente assim do Shin, o Bitou, que era um pouco mais alto, mas também era um cara magro e que não parecia ter grande talento militar, uma baixinha com uns trajes estranhos que até o Shin subestimou. Depois descobrimos que essa baixinha é a Kyokai e o líder desse insólito esquadrão, que foi formado pelos excluídos, digamos assim. Mais adiante, com os esquadrões já formados, o exército de Kim começou sua marcha. No caminho, o Shin encontrou o Reiki, que também estava participando dessa campanha militar, mas enquanto o Shin era um soldado raso de infantaria, o Reiki já era um comandante e era um comandante de cavalaria. Mesmo assim, o Reiki parou sua carruagem e foi conversar rapidamente com o Shin. Depois de conversar, os dois seguiram seus caminhos. A campanha militar em questão era contra o estado de Wei e visava uma pequena região lá. Do lado de Wei, o comando estava nas mãos do Gokei, que é o pai do Go-Rumei. A maior parte dessa campanha militar gira em torno do confronto das forças do Duque Ryo
contra as tropas do Gokei, tentando controlar uma planície lá. Enquanto o combate ocorria, o comandante da infantaria do Duque Ryo ordenou que eles tomassem uma determinada colina. Porém, o exército de Wei estava usando carruagens que eram muito eficazes contra a infantaria. E assim, a maior parte dos soldados da infantaria morreu. Entretanto, o esquadrão do Shin sobreviveu graças a um plano da Kyokai, que usou corpos e escudos para formar uma espécie de casco de tartaruga para se proteger. Mais tarde, a cavalaria entra em ação contra essas carruagens, essas migas. Mas antes disso acontecer, o próprio Shin já tinha conseguido destruir uma delas e montado no cavalo que estava puxando essa miga. Apesar do massacre que foi essa parte das migas, o comandante da infantaria não desistiu de tomar a tal colina. Posteriormente, ele consegue tomar a colina. No entanto, a batalha como um todo, a campanha, ainda estava por ser decidida. Logo, o Duque Ryo havia entrado em combate contra o Gokei, mas a situação não estava muito fácil para o exército do Duque Ryo. Todavia, havia um fator que estava ajudando o Duque Ryo. Acontece que, por uma estranha coincidência, o exército do Hulk estava passando pela região quando estava acontecendo essa campanha. Posteriormente, descobriríamos que o Hulk havia deixado seu castelo em Kim e entrado em Wei para bater o papo e tomar uma com um general com quem o Hulk já tinha lutado várias vezes no passado, um general de Wei chamado Rimpa. E na volta dessa visita ao Rimpa, o Hulk viu essa batalha acontecendo e decidiu parar o seu exército numa colina próxima e ficar ali assistindo o circo pegar fogo. Não obstante, com a presença do exército do Hulk ali, o Gokei não sabia se o Hulk tinha ordens de que para intervir caso o Duque Ryo fosse derrotado, ou por que raios o Hulk estava parado com seu exército ali enquanto a batalha estava acontecendo. De qualquer forma, o Gokei seguia lutando com o Duque Ryo e com o exército do Duque Ryo. Enquanto o Hulk estava assistindo essa batalha, o Shin acabou passando lá perto de onde o Hulk estava. Os dois conversaram um pouco e o Shin decidiu descer daquela colina e voltar ao combate que estava acontecendo nas planícies abaixo dessa colina. Conforme o Hulk havia explicado, o Gokei era um general do tipo estrategista. Já o Duque Ryo era um general do tipo instintivo. Eram dois tipos de generais diferentes. E, de acordo com o Hulk,
um não conseguia compreender o outro. Porém, o Hulk achava divertido ver aquilo e se perguntava quem iria vencer no final. E no final, quem vence é o Duke Hyo, que consegue matar o Gokei. Depois da morte do Gokei, o Duke Hyo conversa com o Hulk, agradece ao Hulk pela ajuda. Embora o Hulk desconversa e vai embora. Contudo, o Duke Hyo vê que, com o seu exército parcialmente destruído, ele não conseguiria manter a campanha. Assim, o Duque Hyo ordena o recuo de suas tropas de volta para aqui. Ou seja, no final das contas, essa campanha militar terminou numa espécie de empate, já que o Gokei morreu, porém, entretanto, o Kim não conseguiu conquistar a região que eles queriam. Assim, o Shin volta para a cabana dele e encontra a Kaioten esperando por ele. E assim termina o arco da campanha de Keio. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.